Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vou contar a história de Mats Steen. Era um jovem norueguês, nascido em Oslo, na capital, que veio a falecer muito cedo, aos 25 anos, em 2014. Mas o que a história dele tem de especial? O Mats, ele nasceu como uma criança normal, mas na medida que ele foi se desenvolvendo, ele tinha alguns problemas de locomoção, caía com frequência, se machucava, não conseguia levantar muitas vezes quando sentava. E os pais dele, o Robert e a Trude Steen, ao levar o filho no médico, descobriram uma doença rara, uma doença degenerativa dos seus músculos, que com o tempo poderia levá-lo a óbito. Muito assustados, os pais foram a médicos e o diagnóstico foi bem devastador. Quando perguntados qual que era a expectativa de vida do filho, eles recebiam a resposta que era de aproximadamente 20 anos. Essa era a média que uma pessoa com essa doença que o Mats tinha conseguia viver. E na medida que a musculatura fosse diminuindo, ele logo estaria na cadeira de rodas, até ter uma atrofia total do seu corpo. E o diagnóstico então levava a pensar que o Mats não teria uma vida normal. Logo ele estaria numa cadeira de rodas, não poderia viver muito e também não teria tanta liberdade para ter os seus movimentos, o que fez com que seus pais ficassem muito tristes com a situação, pois o Mats ele gostava muito da vida, gostava de brincar, era uma criança normal. Os anos foram passando, a doença foi avançando e chegou um momento em que os pais tiveram que adaptar a casa, uma nova casa, para a condição física do seu filho, já cadeirante. O Mats tinha um quarto bem amplo no porão, onde ele poderia se locomover com a cadeira de rodas, tinha um computador, ele podia usar o computador. E os pais começaram a ficar com pena dele, porque eles pensaram, poxa, ele não vai viver muito, ele não vai poder casar, ele não vai poder ter uma namorada, ele não vai poder jogar futebol, praticar esportes, ele não vai conseguir sair à festa com os amigos, não vai conseguir dirigir um carro. E eles tinham muita pena do filho. E o Mats começou a usar o computador com frequência, ele usava muito o computador. E os pais começaram a ficar preocupados com a rotina do filho, porque ele passava horas e horas no computador, mais de 10 horas, jogando online. E eles tinham muita pena do Mats, porque as cortinas sempre estavam fechadas, ele dormia muito tarde, acordava tarde também, consequentemente. E os pais começaram a tentar regular essa vida dele, para que ele tivesse um ciclo normal, de acordar cedo, fazer as coisas, ler, dentro das limitações dele, dormir cedo. Mas não, ele queria ficar tarde. Os pais não entendiam essa vida de gamer que ele estava tendo. Eles achavam que era apenas jogos, um jogo comum, em que você devia vencer ali um adversário ou completar uma fase. Eles não entendiam a lógica do jogo online. E aí o tempo foi passando e o Mats ficou cada vez mais imerso no computador, causando estranheza para seus pais que não sabiam dessa vida online do filho. Mas o que o Mats fazia no computador? Ele jogava diversos jogos, mas o que ele mais passava tempo jogando era um RPG chamado World of Warcraft, conhecida por WoW. É um dos jogos online de maior sucesso no mundo. Foi lançado em 2004 e reuniu uma comunidade mundial de jogadores que viviam histórias fantásticas com seus personagens em um mundo chamado Azeroth, que era um mundo fantástico também, com orcs, com humanos, com elfos. Nesse mundo, o Mats Steen ele se tornou um cavaleiro muito forte e alto, chamado Lord Ibelin Hedmore. E lá ele fez muitos amigos. O Mats jogava muito o jogo, e nesse ambiente de World of Warcraft, ele conseguiu se livrar das suas limitações. Lá ele viajava pelo esse mundo fantástico, conhecia pessoas, participou de um grupo especial chamado Starlights, um grupo de cavaleiros do jogo, uma irmandade, e fez muitas amizades reais, virtuais no campo da informática, mas com sentimentos reais, com companheirismo, com muita troca de experiências, conversas. E o Mats, ele aos poucos foi ganhando notoriedade entre seus amigos do jogo, a ponto de ele ser um grande conselheiro dentro desse grupo que ele fazia parte. E o nome dele foi ganhando força, não só como jogador, mas como participante daquele mundo.
Ele era veloz, corredor, ele lutava diversas batalhas fantásticas. Ele até teve uma namorada no jogo, que era um personagem chamado Humor, que era de uma menina holandesa chamada Lisette Hoovers. E a Lisette, ela criou uma amizade muito boa com o Mads e eles trocaram cartas, ela mandou alguns desenhos para ele dos personagens dos dois, criaram um vínculo muito forte. E ela também fazia parte desse grupo dele, né, o Starlights. E assim ele conseguiu conhecer pessoas que ele jamais conheceria na vida real dele, com suas limitações. Só que os pais olhavam e passavam, nossa, como nosso filho é triste. Eles não entendiam a necessidade que ele tinha de ficar cada vez mais tarde online. Por que ele dorme tarde? Por que ele não acorda cedo? Eles não se ligavam que nesse mundo dos jogos online, a maioria das pessoas está online tarde da noite e não de manhã, porque elas vão fazer as coisas, as rotinas, a vida normal delas. Mas o Mads não, o jogo acabou se tornando a vida dele, a vida social. E aí ele foi ficando cada vez mais tempo. Os colegas dele do jogo não sabiam da sua condição, que a cada ano que passava a sua atrofia muscular ia aumentando, até que já passando dos 20 anos de idade, que era a expectativa de vida, né? Ele passou dos 20 anos, ele decidiu fazer um blog em que ele contava a sua real condição, que no mundo de Azeroth ele poderia ser livre, poderia viajar, poderia fazer amigos, poderia lutar, correr, coisa que no mundo real ele não poderia, porque ele tinha uma limitação física severa. E né, as pessoas, né, do mundo de Azeroth, os seus amigos, quando ele compartilhou as postagens do blog, se assustaram. Eles não imaginavam que o personagem de Lord Ibelin se tratava, né, de uma pessoa com deficiências físicas, né, com essa doença muito grave que aos poucos ia tirando os movimentos dela, né, ia encolhendo os músculos, e todos ficaram muito compadecidos. Porém, não mudou nada na relação deles, porque eles não conheciam Mads Stein, eles conheciam Lord Ibelin, que era um grande líder dentro do jogo, e as relações de amizade continuaram, até que teve um momento em que o Mads ele precisou ser internado, acho que um ano antes do seu falecimento. Todos ficaram preocupados porque ele deixou de entrar no jogo, deixou de postar no blog. Uma amiga dele do jogo, que é uma psicóloga chamada Anne, conversou com ele, falou: Mads, se isso acontecer de novo, né, deixa o seu contato, né, a sua senha com alguém que possa nos comunicar se alguma coisa acontecer com você. Ele ficou um pouco ofendido no início, achando que as pessoas estavam tratando ele assim porque souberam da sua real condição, mas não, era preocupação mesmo. Ela disse: não, todos nós gostamos muito de você, queremos você bem, independente, né, da sua condição física, nós somos amigos, somos um grupo de amigos. E aí foi passando o tempo, a condição física do Mads foi ficando cada vez pior, ele foi internado e não voltou mais do hospital, vindo a falecer. Até o momento do falecimento, os pais dele, né, não sabiam da popularidade online do seu filho, não sabiam que ele tinha uma notoriedade no jogo e muitos amigos em vários lugares da Europa. E aí o pai dele, que já tinha a senha, né, do blog dele, postou a notícia em 2014 do seu falecimento e deixou um e-mail para contato. Mas ele não acreditou que as pessoas iam enviar uma mensagem. Mas ele acabou deixando lá, porque ele sabia que o filho tinha o blog, e o filho deixou a senha com ele para avisar os amigos se alguma coisa muito ruim acontecesse. Para a surpresa do pai do Mads, o Robert, aos poucos começaram a chegar diversas mensagens de e-mail falando sobre seu filho, dando condolências, falando da importância dele no jogo. E aí que o pai dele teve a noção de quão importante o Mads se tornou no mundo virtual. Como ele tinha uma vida bem vívida, uma vida bem ativa, atuante nesse mundo online. Se do lado offline, dentro das suas limitações físicas, os seus pais achavam que ele era uma criança, um jovem muito triste, no mundo de World of Warcraft ele era alguém muito especial e com amizades reais, que se tornaram reais apesar dessas pessoas não o conhecerem pessoalmente. E aí foram chegando e-mails de vários lugares da Europa, Finlândia, Suécia, Espanha, até que, né, chegou o dia do funeral e aos poucos
foram chegando grupos de desconhecidos. Os pais, eles pensaram que seria um velório reservado para os conhecidos da família, mas aos poucos foram chegando pessoas que eles não conheciam, e eram os amigos online do Mads. Um deles, o líder do grupo Starlight, o Kay Simon, que tinha o nome no jogo como Nomine, fez um discurso emocionante, falando da importância do Mads para todos eles. E que as pessoas ali que estavam presentes, né, foi um movimento coletivo no jogo, que juntou dinheiro para que essas pessoas pudessem viajar até o velório do Mads em Oslo, mas que haviam muitas pessoas em diversos lugares acendendo uma vela para o Mads naquele momento. Em diversos países reais, né, da Europa, em que o Mads foi conhecido por jogadores do jogo World of Warcraft. E assim foi encerrada a vida do Mads Steen, um jovem que aparentemente vivia isolado, com uma doença terrível, que não teria amigos, não teria uma vida, mas ele conseguiu romper os limites físicos. E no mundo de World of Warcraft ele foi alguém muito especial, alguém muito notório, alguém que explorou aquelas terras fantásticas, virtuais, mas com amizades reais. E esses amigos foram prestar essa última homenagem. E a história do Mads vai virar uma série na Netflix, acho que já está até disponível na Netflix para assistir. Se ele não podia correr no mundo real, lá ele poderia ser o que ele quisesse, fazendo amizades reais, conversando com pessoas reais que davam muita importância para ele, deram muita importância para ele, e isso saiu do jogo e se transformou numa bela homenagem após a sua morte. Pessoal, essa foi a história de hoje do Histórias de Músicas. Espero que vocês tenham gostado dessa história comovente, que não tem a ver com música, mas tem a ver com ambiente virtual, com jogo eletrônico, com amizades e com uma bela homenagem, uma bela mensagem para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, façam inscrição, deixem seus comentários, curtam, compartilhem, ativem o sininho. A interação com vocês é muito legal e também é muito importante para que o canal continue a crescer aqui no YouTube. Eu espero vocês no próximo vídeo de Histórias de Músicas. Até lá e tchau, tchau.